Por que você resolveu conversar com um? Não, eu não falei que era um problema ele conversar com o comunista. O que eu tava falando com o Petri é que eu via ele comprando essas ideias, entendeu? E tipo, não fazendo um bom ponto de rebatê-las. Eu senti que o Petri estava indo pro lado dos esquerdistas comunista, que eu não gosto. Eu não gosto dessas ideias, entendeu? Eu acho que o Petri deveria ficar longe dessa turma, porque essa é uma turma invejosa que quer matar os outros e tirar a propriedade privada delas. Humberto, quer comentar ou vamos para a pergunta? A única coisa que eu vou comentar é que não faz o menor sentido o que ele falou. Eu não quero matar ninguém, não quero tirar nada de ninguém. Mas foi o que eu falei ao longo do podcast que tá aqui para todo mundo ver. Tá. Manda a pergunta pro Humberto. Vamos lá. O André Vasconcelos. Humberto, Marx previa o fim do Estado numa sociedade comunista plenamente desenvolvida. Para você, qual seria o papel do Estado durante a transição? Durante a transição, o papel do Estado é possibilitar a supressão da propriedade privada. Porque isso não é uma coisa que pode ser feita do dia para a noite. Tem que haver uma construção de novas relações de produção. Por exemplo, o capitalismo ele não se estabeleceu do dia para a noite. O capitalismo ele tem um processo pré-capitalista que durou séculos, né, até se formatar novas relações de produção que vão produzir uma nova classe política dominante a partir da organização dessa nova forma de produzir. A mesma coisa vai acontecer em relação à superação do capitalismo. Nós vamos precisar construir novas relações de produção. Eu acredito que, inclusive, isso já está em processo. Eu acho que a China está dando alguns exemplos para a gente de como se constrói uma nova forma social. Embora eu admita que as relações de produção na China sejam capitalistas, eu não concordo que a China é pura e simplesmente um capitalismo. Por quê? Porque a propriedade privada lá é diferente, tem diferentes formas de propriedade. Terra, por exemplo, não é no sistema de propriedade privada. Há um nível de planejamento da produção, de criação de mercados, uma estrutura de proteção em relação a controle de capitais, além do controle político do Estado, já ter dado várias demonstrações de não estar condicionado à lógica dos grandes capitalistas. A China, me parece, utilizar o mercado para conseguir desenvolver suas forças produtivas, né, e continuar no seu processo. Eles prometem até 2049 se transformar numa sociedade socialista moderadamente próspera. E até hoje, tudo o que o Partido Comunista Chinês prometeu, né, ele não só atingiu, como atingiu antes de quando ele disse que iria atingir. Então, acho que talvez nós tenhamos aí um exemplo de como começar esse processo de transição. Então, eu acredito muito neste modelo, né, que já está transformando as relações de produção, porque as relações de produção que tem na China são tipicamente chinesas, né? Não são iguais a que a gente tem no mundo capitalista desenvolvido. Então, acho que é por aí, é um processo de transformação gradual, onde vai se substituindo um modo de produção por outro. Quer comentar, Manac? Sim, sabe o que eu acho engraçado, Vilela? A gente tem nos últimos 30 anos uma China que abraçou o modelo capitalista e se desenvolveu e enriqueceu por causa dele. E aí vem pessoas como Humberto e falam que isso aconteceu por causa do comunismo. Tipo, é absurdo. Você tem uma China que é comunista, que está subdesenvolvida, aí você tem a adoção do capitalismo fortemente na China, ela se desenvolve por causa disso, e aí depois eles argumentam que quem desenvolveu a China foi o comunismo. Não tem lógica nenhuma, Vilela. E aí, Humberto, ele te pegou nessa ou não? Não, na verdade eu quero saber qual experiência capitalista, tá, que num intervalo de tempo igual ao da China, tirou 800 milhões de pessoas da miséria. Eu quero saber qual experiência capitalista onde não há propriedade privada do uso da terra produtiva. Eu quero saber qual experiência capitalista onde os capitalistas não conseguem dar as cartas. O exemplo mais icônico é o exemplo do Jack Ma. Ele foi dado a ele uma fatia do mercado para ele operar. A partir do momento que ele tentou estender as operações das suas empresas para além daquilo que o Partido Comunista Chinês permitiu, cortar as asinhas dele, teve que retroceder. Então eu vejo, olha, se isso é capitalismo, tá? Eu não quero entrar nessa discussão com o Monark, né? Porque evidentemente o Monark não tem condições de fazer essa discussão. Mas assim, se isso é capitalismo, beleza, é um capitalismo no mínimo sugêneres. Mas lá é o quê? No mínimo um capitalismo sugêneres. É um capitalismo então, diferente. Há ali uma nova forma social.
Com certeza. É uma nova Capitalismo. forma social. Mas Eles enriqueceram por causa que eles adotaram sistemas capitalismo. Eles pegaram cidades e criaram polos econômicos que adotaram a lógica capitalista, e isso promoveu um desenvolvimento da China, que hoje é responsável por essas milhares de pessoas que saíram da pobreza. Foi o capitalismo, foi a influência do capitalismo na China que tirou essas pessoas da pobreza, entendeu? É isso que eles não conseguem entender, entendeu? E, tipo, ele falou que a China não é subserviente aos capitalistas, mas, ao mesmo tempo, o Estado chinês implementa todas as medidas ideológicas do Fórum Econômico Mundial. Você acha isso coincidência? Ou é a China capitalista jogando junto com o sistema internacional? É isso, pô. O capitalismo salvou a China. Vamos implantar esse capitalismo da China no Brasil, Monark? O que você acha? Maravilha, seria bom. Vamos industrializar o Brasil. Acabar com boa parte dos direitos trabalhistas, igual a China faz. Não, Maravilha, cara, tem um eu sou monte de direito totalmente trabalhista na China. favorável a essa Não é assim, ideia. não. Eu sou favorável a essa ideia. Vamos industrializar o Brasil. Bora, vamos fazer controle de capitais, né? Vamos precisa, impedir a é ação só do produzir imperialismo. Vamos isso? industrializar que tá Vamos bom. acabar com o teto de gastos, vamos fazer o Estado desenvolver a economia, vamos fazer o Estado criar mercados, né? Vamos fazer o que a China fez, por exemplo, com a BYD, né? Que era uma fábrica de baterias, e hoje a empresa que ela está fez? dominando o mercado global. Enfim, eu acho que assim, é uma nova forma Humberto, social, entendeu? a experiência mas eu da acho que o Monark deu bastante demonstrações pra gente. Não, do mas conhecimento dele a experiência da respeito disso. BYD, Humberto, o que ela fez? Qual foi a intervenção do Estado? Foi a compra governamental, foi a transferência de tecnologia, era uma empresa de baterias. Depois eles eletrificaram o sistema de ônibus. Ah, tá. E aí eles conseguiram ganhar a expertise, aí eles conseguiram ganhar a escala, aí eles desenvolveram a produção a ponto de fazer com que hoje, tá, a Tesla, por exemplo, não consiga competir com a BYD em preço. Sabe? Não Isso consiga. Hoje tudo no é sistema muito mais capitalista. barato um BYD do que um Tesla, mesmo a Tesla fabricando na China. Tá? Entendi. Porque a fábrica é lá, né? Mas não Então, na verdade, teve, é isso. mas não teve problemas com trabalho escravo na BYD, não, né? Ou em outra Não empresa? na China, né? Não na China. E teve em Não outro na lugar? China, né? Em outro lugar, né? Sim, tem trabalho escravo no Brasil, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nas vinícolas é cheio. Sim, Na sim. China trabalho tem escravo. também trabalho que é considerado escravo pelas Pelas organizações internacionais. Similar à né? escravidão. Tipo, Ah. Similar à escravidão. Você tem vários casos de suicídio em fábricas chinesas, né? Isso aí não é comum as pessoas se suicidarem Casos de de tanto suicídio trabalhar. em fábricas, Monark, tem na China, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, né? Eu não acho isso Se positivo. você procurar os dados, você E vai como isso é encontrar comunismo? uma centena, E como que isso é talvez, na comunismo, China. meu bichão? Isso não é comunismo, é capitalismo. É capitalismo, não é? Não, mas a o China quê? é capitalismo, a China é capitalista pra caralho. Ela não garante os direitos trabalhistas, ela dá preferência às empresas em vez do tratamento do indivíduo chinês. E é por isso que eles vivem em muitas fábricas em condições subhumanas. Porque a Isso é verdade é falso. isso é verdadeiro. A verdade é, a China é um país capitalista, eles adotaram o experimento capitalista, e foi o experimento capitalista que fez a China se desenvolver como uma potência global nos últimos 30 anos. Se você quer negar esse fato, é negar a realidade, tá ligado? Então me O diz um Brasil outro país é que tem o muito mais capitalismo que nem o da socialista. China, Monark. Vai lá. O Brasil é um país muito mais Hã? socialista que a China. Diz um outro país que tem o mesmo tipo de capitalismo que a China. Então, o capitalismo é igual, eles têm o mercado lá, eles têm os funcionários. Diz um os funcionários têm país que salário, tem na China. vocês têm o chefe, as empresas lá na China têm o chefe, tem uma hierarquia burocrática, tem um sistema, eles têm bancos privados, entendeu? Tem tudo lá, cara. Todo o sistema bancário chinês é estatal, Monark. É o Estado que controla o sistema bancário na China. Não, Monark. tem bancos internacionais na China. Controlado pelo Estado, né? Tem controle de capitais. Por exemplo, Os no bancos Brasil são isso é proibido. internacionais, eles não são controlados pelo Estado chinês, certo? É controlado pelo Banco Popular da China, Monark. Não, existem os dois tipos de banco lá na China. Vocês têm bancos internacionais que operam na China também. Porque a China está integrada no sistema global de mercado. Porque a China é um país capitalista integrada no sistema global de mercado capitalista. Não, é integrado no mercado, sem dúvida. Mas tu não me respondeu é que outro país que tem essas características que eu te falei em relação qual ao uso outro do país, solo, cara? O que eu tô que te tem falando, essas características em relação ao controle político, o que eu tem tô te esse falando, nível de transferência de tecnologia, que tem esse nível de criação de mercados.
Que outro lugar do mundo, por exemplo, que conseguiu criar uma rede de trens-bala com a extensão que existe na China, né, no intervalo de tempo que a China conseguiu construir? Que outro país que fez isso? O único lugar do mundo na história onde nós vamos ter um salto de desenvolvimento das forças produtivas parecido com o que a gente teve na China, sabe onde é que foi, Monark? Na União Soviética, né, que saiu do arado para o satélite, né, num curto intervalo de tempo. É a única coisa que a gente tem parecida. Casualmente, nós estamos falando de também uma outra experiência socialista. Bom, os soviéticos eventualmente adotaram o capitalismo e hoje eles são um país. A Rússia é um país capitalista, né? A China é um país capitalista. Então, cara, o capitalismo venceu. A China se tornou o que é por causa do capitalismo, entendeu? E outra, por que esse amor tanto à China, mano? Tu não é brasileiro? Você tinha que amar o Brasil, não a China, não outro país. Não, cara, eu não amo a China, eu só estou citando a China como um exemplo de coisas que podem acontecer, entendeu? Na verdade, eu sou brasileiro, por isso que eu vivo no Brasil, por isso que eu estou aqui, e eu defendo meu país e por aí vai. Bom, até porque... se o Estado que... Oh, desculpa, fala aí, Vilela. Não, até porque a cultura oriental é totalmente diferente da nossa, né? O que pra gente é controle, pra eles talvez não seja tanto, eu não sei, né? Eu não sei se eu baixaria a cabeça pra tanto controle, mas pelo que eu sei, é da cabeça deles, da educação deles, algum tipo de trabalho comunitário ou de não ter propriedade privada em alguns momentos. Eu não sei, o Humberto pode até me ajudar nessa parte aí, né? A cultura oriental é diferente, a cultura chinesa, né? Sim, é uma cultura milenar, tem muita influência do confucionismo, né, que é o que eles chamam de mandato do céu, tem isso também influencia, né. Na verdade, eu costumo dizer que há muito mais intensidade democrática na China, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Por quê? O sistema na China, ele se baseia em demandas populares que são avaliadas pelo Partido Comunista e os administradores, eles têm um prazo para atender essas demandas. Então, se eles não conseguem atender as demandas da população, simplesmente eles não continuam no cargo, eles não avançam, eles não crescem dentro da hierarquia do partido. Completamente diferente do que a gente tem nas chamadas democracias ocidentais, onde a gente vota a cada 2 anos, a cada 4 anos, e depois as ações dos políticos, elas não precisam responder às demandas da sociedade. Então, nesse sentido, a democracia na China me parece ser de maior intensidade. Porque... Democracia? Não tem democracia na China, cara. Você tá maluco? Eu acabei de explicar, Monark. Se tu mas não é democracia, não é democracia. Não é democrático, você mas tá doido. A gente pode se manifestar na rua. Eu já tive essa discussão com algumas pessoas aqui, cada um me deu uma visão, né? Você pode ter a livre manifestação na rua contra o governo ou contra alguma coisa lá? Contra o governo pode, o que não pode é contra pessoas específicas. Na legislação deles, por exemplo, se você fizer uma ofensa ao Xi Jinping, é crime. Agora, criticar o governo, isso é aberto, isso tem o tempo todo, tem nas redes sociais deles, isso não é um problema. O que você não pode fazer é cometer crimes, e eles têm a legislação deles. É simples. Mentira, pô! Você percebe? A lógica dele é uma lógica escravocrata, que vê o Estado como mestre do indivíduo e que cabe ao Estado decidir qualquer aspecto do indivíduo, inclusive o que ele pensa, ou o que ele pode falar, entendeu? Ele luta pelo... O que eu vou dizer, Monark, não tem nada. Ontem você conversou com um cara que mora há muitos anos na China, ele te falou isso. Você continua negando. Não, já foi condicionado, já tem mentalidade de escravo também, entendeu? É o problema que vocês ficam com mentalidade de escravo. Você tá negando a experiência do cara que mora e trabalha lá há muitos anos. Então não tem o que eu fazer, cara. Mas só porque o cara mora na China, eu tenho que concordar com tudo dele? Não tem, pô. Humberto, não precisa concordar com tudo, mas, que esse argumento de morar lá é complicado, porque se você escutar um bolsonarista, você vai ter uma visão do Brasil. Sem você conversar com progressistas, você vai ter... Em relação às relações de produção... Mas só para terminar o pensamento, não necessariamente a visão de um bolsonarista sobre o Brasil vale o argumento de que, eu moro no Brasil desde que eu nasci. A mesma coisa de um progressista. Porque eu moro no Brasil. Então, assim, só o argumento de que ele mora na China não é o suficiente. Só isso não é argumento nenhum. Concordo contigo. Mas qual é o ponto? Nós estamos falando sobre relações de trabalho. Sim. Relações de trabalho. O que ele está falando é sobre legislação trabalhista, ele está falando sobre relações de trabalho, sobre liberdade de expressão. Né? E o Felipe Durante, quando ele fala, ele não fala de maneira geral, ele fala da experiência dele, de vários lugares que ele esteve e das pessoas que ele convive. Isso prova, não, isso é uma referência anedótica. Claro. Eu estou trazendo isso, por quê?
A gente tem muito estudo sobre isso, tá? A gente tem muito estudo sobre isso. Tem os textos do próprio Elias, tem os textos de um companheiro aqui da URGS, do Diego Pautasso, que eu super indico, que também faz pesquisa científica sobre isso. Então, o meu argumento não é um argumento de autoridade do Felipe Durante, nem a referência anedótica dele. Eu me baseio em ciência, em produção acadêmica. Eu só citei o Felipe Durante porque ele conversou ontem com o Monark, só por isso. Tá. Gente, ô Vilela, a questão é o seguinte, cara. Eu só estabelecer, assim, uma conclusão, porque a gente pode ir para outros assuntos, se vocês quiserem, mas esse assunto a gente já tá batido demais. Não, sabe? esse vai. Mas Eu até... Tá, você quer que eu te passe mais uma pergunta ou você quer concluir isso? Só concluir 3 pontos. Primeiro, vamos lá. foi o desenvolvimento do capitalismo na China que fez a melhoria de qualidade de vida alcançar grande parcela da população chinesa. Foram investimentos de empresas estrangeiras na produção e na manufatura de fábricas na China, sim, promovido por um sistema de mercado global, ok, que fez isso, tá bom? A China tem menos direitos trabalhistas que o Brasil, ok? Então, se ele luta por direitos trabalhistas ou direito do trabalhador, a China não é um bom exemplo, entendeu?